Episódio 1, Prólogo. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao podcast Dramática Leitura. E no princípio, este episódio. Estamos iniciando a nossa trajetória podcaster, assim como o Édipo, de quem vamos falar daqui a pouco. Sem saber se iremos desposar nossa mãe e matar nosso pai? Não. Assim esperamos. Sem saber se estamos enredados em um destino, profecia ou implicância dos deuses ou coisa parecida. Como é o episódio de começos, vamos fazer várias falas introdutórias. Primeiramente, nos apresentamos. Quem são esses que vos falam? Eu sou Caroline Arcoverde, sou atriz, palhaça, sou professora de inglês autoaposentada, autora de livros para as infâncias e colecionadora de conhecimentos inúteis. Olha aí, esqueceu de dizer que é a melhor resumidora de histórias de todas as bandas de Pernambuco. Todas as bandas, né? Ed, o Devotos. Hey. Eu sou o Dejaelton Quirino, dramaturgo, diretor, palhaço e ator. Apreciador de uma boa comédia ou tragicomédia. Vamos começar? Evoé. Evoé. Caroline, como falamos lá no prólogo, vamos começar começando. Ou seja, vamos explicar várias coisinhas sobre esse podcast. Fala pra gente, que danado é Evoé? Então, Evoé é uma saudação que você ouve bastante em festa estranha com gente esquisita. É o grito de evocação a Baco ou Dionísio, que é o deus de tudo que presta, o deus da festa, do vinho, do teatro. Evoé! Evoé! Esse podcast foi feito para celebrar tudo isso. Opa! Certo, tudo isso não, né? Por enquanto, só o teatro mesmo e a dramaturgia, para ser mais exato. A gente vai buscar um panorama histórico por trás das obras que atravessaram o tempo e são relevantes até hoje. Nesta primeira temporada, supondo, com esperança de que vão haver outras... Amém. Evoé. Evoé. Nós vamos dar um mergulho no Maregeu. Bom, quase, mas na dramaturgia clássica grega. E abrindo o nosso primeiro episódio com chave de ouro... Esses são os tambores bufando, tá? Falaremos sobre a tragédia de Édipo. Ou, como é mais conhecido, Édipo Rei, de Sófocles. A origem da tragédia grega aponta para os ritos ao deus Dionísio. Então, sim, o teatro ocidental, como conhecemos, surge dos cultos. Sim, como aquelas apresentações neopentecostais de pessoas abanando os braços e falando de modo como se fosse a prima da Alexa. Vou comprar um picolé. Daí surgiram algumas definições que são utilizadas até hoje, como a catarse. Não dos cultos pentecostais, mas da tragédia grega, tá, Carol? A catarse era a purificação pela qual o espectador ou espectadora deveria passar ao final do espetáculo. A purificação pelo horror e piedade. Caroline Arcoverde, alguma vez você já foi assistir a um espetáculo e sentiu horror ou piedade dos atores? Rapaz, é constante. Inclusive, vez por outra, é uma autopiedade também que a gente sente, não é verdade? Mas, retomando, o significado da palavra tragédia seria algo como o berro da cabra. Seria tipo isso. Me soou trágico. Soou bastante trágico. Tragicômico. Alguns dizem que porque eram ensinadas pelos coros de sátiros, que são a metade de baixo, certo? Cabra, e a outra metade de cima são seres humanos. Outros dizem que é porque na tragédia tem tantos ais e outros gemidos que parece o berro do bode. Algo bem semelhante a isso aí que você teve a gentileza de mostrar para nós. Nós não saberemos nunca. Agora, se fosse o contrário, se fosse a metade de cima bode e a metade de baixo humano, que bicho seria esse? Rapaz, agora que eu fiquei na dúvida, porque se a metade de cima é a metade que vale, por que lembra o berro dos bodes, né? Na verdade, a parte de baixo é que vale, né?
Como assim? É um pedaço de baixo que vale, gente. Gente, faça essa imagem mental, por favor, enquanto vocês ouvem. Faça essa imagem mental. Vamos seguir. Voltar. Vamos Voltando voltar. para cá, para o cerne da tragédia clássica, que é basicamente a história de um herói que enfrenta os mandos e desmandos aí das divindades. E falando da composição dramática, até porque o podcast chama Dramática Leitura. Então, não se sabe ao certo como as coisas evoluíram até se chegar na estrutura dramática utilizada no teatro clássico grego, ou grego clássico, se você preferir. O que se tem registro através de conhece Tota? Aristóteles, Totinha, que escreveu uma poética inteira sobre o gênero, conhecida como Poética de Aristóteles. Vê que original esse título. Mas foi ele que deu esse título? Não sei. Ele na casa dele dizendo, eu vou fazer a poética de Aristóteles. E o bom é que é uma poética sobre escrita, então o título já começa, né, sem apelo nenhum. Ou não, talvez ele famoso deu aqui aquele velho argumento da autoridade. Né? Verdade. Sabe o que ele nos disse? Ele nos disse, ou melhor, nos escreveu, que as tragédias no começo eram improvisadas nos ditirambos. Os ditirambos eram tipo uns hinos a Dionísio, sabe? Voltou pro neopentecostal. Voltou de novo ali. Muito satíricos no começo, né? Então já tem ali um pezinho na comédia. E apenas com um coro formado por homens. Devia ser um negócio chatíssimo. Os gregos eram muito chegados em coros. E homens. Em coros. E provavelmente Téspis, que é conhecido como o primeiro ator, provocou uma divisão de personagens para que não ficasse só o coro. Então, provavelmente Téspis era o quê? Aquariano, né? E tava ali de saco cheio. Ai, gente, eu vou ficar no meio desse monte de gente falando tudo igual, vestindo tudo a mesma roupa. Não. Vamos lá, vou criar um negócio diferente aqui. Eu fico na frente e eu sou Dionísio. Então... Ela não só vai revolucionar, como ela vai puxar a revolução. Porque a ideia dela, né? Ela faz o que ela quer. Ela é meio leonina, então, não? Ela deve ter ascendente, né? Possivelmente. Gente, vamos fazer, vocês ouvintes, façam um mapa astral de Téspis, por favor. Eu sei que ele provocou essa divisão, né? Que aí começa a se formar o que a gente chamou de tragédia. Ele também foi considerado o primeiro ator por causa disso. Certo? E foi aí que começa-se o personagem a narrar por ele mesmo. Porque antes o corpo ficava budejando ali, né? Aproveitando essa coisa que é do berro do bode, né? Então ele fica budejando ali, junto com o coro, narrando junto. Então não tinha essa ideia da personificação, né, do indivíduo, né? Pela primeira vez, quando o Téspis chega, o indivíduo chega também. E aí, as tragédias, elas tinham estruturas bem definidas, embora há algumas que não seguiram exatamente essa estrutura, mas, em geral, começavam com um prólogo, no qual um ou mais personagens introduziam a história, e depois seguiam 3 episódios que eram intercalados por explicações, comentários do coro, e, por fim, a tragédia terminava com a conclusão da história. Ou seja, um bom e velho começo, meio e fim. E outra coisa de suma importância para Totinho, para Aristóteles, que ele amava colocar regra nas coisas. Né? Aquele cara, assim, não tem regra, eu vou lá, invento a minha e coloco. Era a regra das 3 unidades, que são usadas até hoje. Né? Quais são, Carolina, as 3 unidades dramáticas? Também conhecida como unidades de ação. A primeira unidade de ação é uma ação principal que se desenrola com pouca, mas de preferência nenhuma subtrama. 2. Seguida da unidade de lugar, que a história deve se passar em um único lugar, não há representação no palco de mais lugares. E 3, unidade de tempo, que a história não deve se passar em mais de 24 horas, ou seja, um dia. Me lembra aquele seriado, 24 horas, que o cara tinha que resolver tudo em 24 horas, como diz o título, né? Ficava o reloginho correndo, pim, pim, e ele resolvendo, desarmando bomba, pulando de avião. Eu fico imaginando Aristóteles lá, com um relógio solar, marcando, tim, pensando qual fio que ele ia cortar para não... Não, ele é o fiscal, né? Ele vendo lá se estão seguindo as regras certinhas aí. Série norte-americana profundamente aristotélica.
Ele era um cara muito apegado nesse esquema começo, meio e fim, então imagina como é que ele estaria vivendo hoje. Como estaria hoje Aristóteles? Coitado, ele teria morrido de novo. Mas só depois de 24 horas, né? Viveria as 24 horas e depois ele morria, né? Certo, menino, faz uns 5 minutos, sei lá, 10 minutos que a gente tá aqui conversando, diz ali o meu reloginho, e a gente ainda não saiu do prólogo do episódio. Não teve nenhuma menção a Édipo. Então vamos aproveitar e vamos mais uma vez de informação inútil. Você sabia que a versão de Édipo que Sófocles apresentou no concurso de tragédias tirou o 2º lugar no concurso daquele ano? Perdeu para um cabra chamado Fílocles. Alguém sabe quem é Fílocles? É muito bom, né? Muito Eu bom. fico feliz com isso. Significa que talvez um dia, né, a posteridade me reconheça. É isso, né? Às vezes a gente fica falando de sucesso. Ai, sucesso! Né? Tipo, o cara perdeu pro cara chamado Fílocles. Quem é Que Fílocles? ninguém sabe nem quem é. Ou ouro de tolo, né? Ah, eu ganhei. Poxa, ganhou o quê, né, cara? O que você ganhou? Enfim. Hoje, vamos falar da peça Édipo Rei e Sófocles, 2º lugar, né? Aí nesse concurso, escrito ali por volta de 429 a.C. a 427 a.C., né? Eu acho muito boa essas medidas, porque, assim, não tem muita noção. Tem coisas, às vezes alguém fala assim, eita, tu lembra que ano passado? Eu digo, meu Deus, foi ano passado, imagina Não, 400... de 2020 pra cá, o caos se instaurou, né? Imagina 427 a.C., qual é a noção que a gente tem disso? Mas foi por ali, né, que ele escreveu. Eu era menino. Ou seja, faz mais de 2.500 anos, né, que isso foi escrito, que esta peça foi escrita, para participar de um festival de teatro. Acho que é importante falar também que os festivais, falar um pouco dos festivais para a gente entender, né, porque Cargas d'Água diziam que o teatro nasceu na Grécia. Né? A gente vai estudar teatro e aí a primeira coisa que a gente escuta é o teatro nasce na Grécia, o teatro nasce na Grécia. Na verdade, ele se organiza, né, do modo que conhecemos no Ocidente. Mas fica muito grande para falar isso, então é mais fácil dizer que nasceu lá. Né? É tipo eu que nasci em Betânia e as pessoas dizem, você nasceu em Betânia, você mora em Arco Verde a vida toda, e para contar isso tudo, eu digo apenas que nasci em Betânia. Meu Deus, você apenas nasceu em Betânia. Você não passou 24 horas na casa. Mas enfim. Os gregos, além de tudo, acho que é de conhecimento geral, que os gregos adoravam a competição. Eles competiam até para ver quem cuspia mais longe. Era um negócio... Não precisa ilustrar todas as coisas absurdas. Essa é foley. Isso é foley orgânico. Esses festivais aconteciam em Atenas por causa das grandes Dionísias, que eram festas em honra ao deus Dionísio, que eram celebradas no mês de Elafebolion. Eu gosto de Elafebolion. Estamos chegando, inclusive, assim, agora no final de março. Eu já estou me preparando. Inclusive, o dia 27 de março é o Dia Mundial do Teatro. Não por acaso, por né? causa do Elafebolion. E ninguém fala nele ou nela. Eu espero que nossas ouvintes não estejam se apegando a esses fatos históricos que a gente diz aleatoriamente, tira conclusões aqui baseadas nas vozes da nossa cabeça, né? Mas tem dados importantes aí no meio, ó. Dados importantes. Esse mês era dedicado à deusa Artemis, ela marcava o início da primavera, lá para eles, né? Porque aqui marca o início das chuvas, quando chove em março no sertão é um sinal de ano bom. Não, de certa forma, nos relacionamos aí com o início da primavera de Artemis. Sim, mas quem era Dionísio? Dionísio é o deus do vinho, das emoções descontroladas, dos mistérios recônditos. Recônditos, da fusão do divino e do profano, dos excessos, das orgias. Eita, o deus das metamorfoses, das dualidades, do êxtase e do terror. Transgressor da ordem. Esse sim, muito provavelmente um aquariano. E tem uma coisa que é massa na relação de Dionísio com o teatro. Eu vou ler aqui. Certo. Antes de Dionísio, costumava dizer-se que havia 2 mundos. O mundo dos homens e o inacessível mundo dos deuses. A metamorfoses, com PH, a transformação permitida pelos rituais dionisíacos, foi exatamente a escada que permitiu ao homem penetrar no mundo dos deuses.
Brandão, 1991, página 81. Vê que a gente tem citações aqui, menino. Nós somos finos. Agora, Podcast tem de essa tudo. informação sim tá aqui. Tem referencial teórico. Essa vocês podem acreditar, pessoal. Completamente referenciada. Mas eu acredito que isso é o que relaciona o teatro com o lugar do sagrado, sabe? Uhum. Porque eu acho que através do ritual, a Dionísio, é possível estar... Foi possível, né? Estar nesse lugar de divindade e até ser um desses deuses no tempo suspenso em que rola a apresentação. Eu acho que até hoje a gente tem meio que essa Bonito, coisa. poeta. Tempo suspenso que rola a apresentação. Eu acho que talvez a palavra rola estragou um pouco a Foi, beleza né? poética, mas Mas deu pra entender. bonito, muito bonito. Voltando aos festivais gregos, eles eram organizados pelo Estado e por um tal de arconte epônimo, que era tipo um chefe de Estado. Que, aliás, outra informação inútil, veja por que tinha esse nome, arconte epônimo. Porque lá na Grécia Antiga ninguém dava, não numeravam os anos, né? Quem dava o nome ao ano era o arconte epônimo. Por exemplo, se você fosse o chefe de Estado em algum ano, seria o ano dejaelístico. Olha que bonito. Eu acho que esse ano poderia ser esse, hein? Podia ser, né? Mamãe ficaria 2026. orgulhosa desse ano Exatamente. dejalístico. Além disso, era ele que escolhia 3 dos cidadãos mais ricos da Acrópole para custear as despesas do drama. Era tipo a Lei Rouanet deles. Olha aí, tá vendo? A Lei Adnet vem desde a época da Desde os Grécia, gregos. tá vendo? Na democracia ateniense, os cidadãos ricos é que eram obrigados a financiar os serviços públicos, que é uma prática conhecida como liturgia. Eita, acho que a igreja conhece também, hein? Então, hoje a palavra está mais associada à religião, mas naquele tempo designava um serviço público, entendeu? Deixe ela, que ela gosta da etimologia. Poxa, é uma pena que perdemos isso. Em parte, né? Porque A liturgia? o financiamento. Porque hoje, no Brasil, a gente tem as deduções de impostos dos empresários, né? Pela Rouanet e tal. E outras leis de isenção fiscal. Né? Mas, na verdade, quem está financiando é o Estado. Né? Porque a isenção é o imposto um imposto voltando. que volta, né? Os ricos, eles só financiam quem? Eles mesmos, né? A gente não tem esse financiamento. Mas, minha gente, ó, se tiver algum rico nos ouvindo aqui, ricos, que queiram financiar a Acho próxima que não é bem nosso público-alvo, temporada mas... desse podcast, nós aceitamos, porque a gente só tem financiamento para a primeira. Né? Eu acho que talvez eu vou datar o episódio agora, mas em tempos de Banco Master, não, acho que a gente não vai estar aceitando esses patrocínios, não. Vamos deixar quieto, né? Vamos voltar para as dionisíacas, que acontecia uma competição entre 3 autores, que eram também escolhidos pelo arconte epônimo, porque essa bicha, ela escolhia tudo. Cada um desses autores deveria apresentar uma tetralogia. Essa tetralogia era composta por 3 tragédias e uma peça satírica. Ou seja, uma comédia, não Uma comédia. Para as tragédias, eram 3 dias de festival, um dia para cada um dos 3 autores selecionados, né? Que eles apresentavam as suas 4 peças no mesmo dia. Primeiro, a trilogia trágica e depois uma comédia para dar uma aliviada no clima. Ninguém aguenta. Depois de 3 tragédias, vinha uma comédia. Nos concursos de comédia, geralmente 5 comediógrafos apresentavam suas obras uma após a outra no mesmo dia. Porque o humor, o povo aguenta de muito, né? E vem daí morrer de rir, né? Porque acho que eu assisti até... Talvez, até dizendo, nossa, não aguento mais, parem, me façam chorar, por favor. Ao final das peças, desses 3 dias de apresentação das tragédias, um júri de 10 pessoas, que eram escolhidas por sorteio entre os cidadãos, elegia o melhor coro, o melhor ator e o melhor autor. Mas veja como o povo grego gostava de lançar o humano às vicissitudes da sorte. Cada um dos 10 jurados depositava uma placa com seu voto dentro de uma urna, certo? Dentre esses 10, 5 votos eram sorteados aleatoriamente. Aquele que recebesse o maior número de votos entre essas 5 placas vencia. Ok, que tem a coisa da proporção, mas eu acho que o acaso, de um jeito ou de outro, desempenhava o seu papel. Agora, esses festivais eram Arrasa Quarteirão, viu?
Atenas, diziam as más línguas, gastava mais com teatro do que com a frota. Não com Alexandre, a frota marítima. Quando o custo dos espetáculos tornou um assunto delicado, foi instituída uma taxa de entrada junto com o chamado Teriokio. Como é, menino? Teoricon. Certo. Viu que a minha pronúncia tá melhor? Cada vez melhor. O que é teórico? Um fundo especial para pagar as despesas do festival. Ah, tá. Então, os gregos, eles criaram os festivais, como nós conhecemos, inventaram a competitividade exacerbada, Isso. inventaram o mecenato e depois inventaram o ingresso. Tudo junto. Mal sabiam os gregos que depois que você estabelece muitas apresentações gratuitas, fica bem difícil convencer o público de que é importante pagar ingresso. Vai por mim. Especialista especial. Meu nome é Luiz Felipe Botelho, eu sou ator, diretor de teatro, de audiovisual e, sobretudo, dramaturgo. Por que eu digo sobretudo? Porque eu acho que essa é a atividade que marcou mais a minha vida. Dramaturgo é aquele que escreve peças de teatro. E não só isso, né? A dramaturgia, ela percorre, eu acho que praticamente toda atividade que está ligada a contar histórias, seja na voz de alguém que vai narrar essa história, seja na voz das próprias pessoas que estão vivendo aquela história. Eu acho que a coisa que mais me atrapalhou na minha relação com o teatro grego foi o modo como as pessoas, né, que falavam a respeito dele, que traziam essas informações para a gente, se fosse nas aulas de história, né, quando eu ainda era criança, e depois, né, já nas aulas de teatro, já como adulto, né, como estudante mesmo, do tema, né, do tema teatro. Era essa coisa de querer colocar o teatro grego como um modelo, como um conjunto de fórmulas de como deve ser o teatro, né, de como a gente deve representar um objetivo a ser atingido. E eu era muito cismado com isso, né, e achava uma coisa meio louca, porque eu achava os textos, né, até hoje eu acho também, né, a maneira como eles são elaborados, são muito sofisticados, mas também muito difíceis da gente se relacionar com eles. Né? A linguagem é uma linguagem rebuscada, não é simples. Para uma pessoa que, por exemplo, você pegar um texto grego pela primeira vez, se a pessoa não tiver nenhuma aproximação, nenhuma orientação, ela vai ficar... Que danado é isso que está acontecendo aqui? Porque tem muitas referências que a gente não acessa. É uma cultura. Para eles que conviviam com aqueles conteúdos, com aquelas narrativas míticas, devia ser uma coisa, um delírio. Mas para a gente que está tão distante disso, né, são quase 2.500 anos, né? São muitos séculos de distância, então para a gente é uma coisa... E aí eu fiquei com isso na cabeça, então no trabalho de dramaturgia, anos depois, eu me vi provocado, né, até por mim mesmo, eu queria ver o que está acontecendo. E comecei a estudar mesmo o teatro grego, de pegar a poética de Aristóteles, de compreender o que era aquilo. E a grande surpresa minha, né, de poder tirar as conclusões por mim mesmo, é de ver que, por exemplo, que Aristóteles, quando ele escreve sobre o teatro grego, sobre a tragédia grega, né, que foi o que chegou até mim, até nós, né, é que ele não estava fazendo uma coletânea de fórmulas, de instruções de como você fazer um bom teatro grego, né, no caso. Não, ele está analisando as peças que são feitas, como é que elas funcionam, como é que elas são organizadas. É como se ele estivesse descrevendo o que ele viu e fazendo comentários sobre o que ele estava vendo. Ele não estava pretendendo dar um manual da boa peça, né, que é como nós, né, os que viemos depois, né, dos gregos, através dos séculos, muitos de nós acabaram pegando isso como um compêndio, né, como um conjunto de fórmulas. E o bom, né, hoje, de ver que não é por aí, que na verdade a gente vai poder aproveitar muito mais dos registros do que foi o teatro grego, né, no caso as peças e os estudos a respeito,
se a gente conseguir compreender aquilo como algo que nasceu de uma necessidade humana daquele período. Né? Até o desabrochar, né, do teatro grego, como o pessoal fala, que acontecia num momento de celebrações religiosas, e de repente chega uma daquelas pessoas e começa a fazer de conta que eu sou Deus, Dionísio, estou aqui falando. Aí chega um outro, aí responde como se fosse já um outro personagem. E de como as pessoas se encantaram com aquilo, e como aquilo foi crescendo e evoluindo. E compreender que nessa origem existem várias outras manifestações teatrais, né, que se originaram da mesma maneira. Né? Geralmente numa celebração onde o subjetivo, né, o religioso se misturava com o cotidiano, e dali nasciam aquelas personagens míticas, né, também daquela cultura, não só na Grécia, mas em tantas outras culturas, né, que a gente sabe. E aí eu acho, olhando dessa perspectiva, cada peça grega ela se transforma numa coisa maravilhosa quando a gente pode ler um pouco antes do que se trata aquela história que está sendo contada, que personagens são aqueles, em que contexto eles estão, e fazer o caminho inverso, né? A gente sabendo que a gente precisa se situar naquela realidade que gerou aquela peça, a gente vai conhecer aquilo, a gente vai estudar, para depois, quando ler a peça, a gente sentir a força que ela tem, compreender aquela linguagem, aquela maneira como ela está escrita, e tirar proveito daquilo como uma obra de criação que não foi feita assim, tipo uma coisa matemática que a pessoa senta e vê como é a fórmula, primeiro é assim, depois é assado e não sei o quê, essa coisa mais racionalizada, né? Porque eu vejo que o teatro grego, ele tem tanta paixão quanto o teatro que a gente faz hoje em dia. Ele precisa estar pronto. Se um teatro precisa ter alguma coisa que eu não diria de fórmula, mas que tem que ter um ingrediente essencial ali, é ter paixão, é ter algo do sentimento da pessoa que vai escrever ou da pessoa que vai representar. Tem que ter a nossa alma no texto, tem que ter o nosso sentimento naquilo que está sendo criado. E isso não vale só para o teatro, aí é quando a gente vê que a gente está se referindo ao próprio processo de criação artística. Né? Toda a arte ela tem que partir do humano, da vida que tem ali naquele momento, daquela realidade, né? Daquele cotidiano, daquela herança de vivências de ancestrais que estão ali também sendo compartilhadas. Então é isso, o presente, né, da gente, o presente de quem vai escrever, de quem vai vivenciar um personagem, tudo isso tem que estar ali junto. E a gente pode fazer isso em relação ao teatro grego através dos registros históricos. E se apropriar também do que aquele teatro pode ter, ensinar para a gente, porque tem muita coisa ali para ser aprendida. Né? Porque eles foram muito longe, eles mergulharam fundo dentro deles mesmos para criar esse teatro que atravessa os séculos com tanta força até hoje. E eu acho que a gente precisa fazer isso também hoje, a gente se relacionar mais com quem somos, sabe? Para poder fazer do teatro do presente, do que a gente está escrevendo hoje, atravessar séculos também, pela força que ele tem. Importante dica cultural para os gregos que estão começando na área de produção cultural. Todo esse papo introdutório nos trouxe até aqui para a gente mergulhar de cabeça no universo edipiano. Mesmo fazendo um tempinho que a peça foi lançada, apenas 2.500 aninhos, eu sei que teve gente que ainda não conseguiu acompanhar. É difícil, gente. Então, para os ouvintes mais desatentos, preguiçosos ou esquecidos, e de uma maneira geral para nos relembrar os feitos, deleitarmos-nos com detalhes que passaram despercebidos, em cada episódio, Caroline Arcoverde fará um resumo da peça em questão antes de começarmos a discussão de fato. E aí que entra Carol e seu poder de síntese lúdica. Gostou do termo que eu cunhei para você? Que expectativas, eu tô nervosa. Né? Vamos para o nosso quadro. Mas não vai ser nesse episódio. Pois é, caros ouvintes. A gente Reviravolta. Reviravolta, a gente tá aqui Trágica.
22 minutos de episódio, a gente vai guardar, então, Édipo, geralmente a pessoa faz um episódio extra, né, especial. Nós vamos fazer um episódio extra inicial. Pra você ver como tá começando, já começando, com o pé na porta. Exatamente. Então, vocês ganharam um prólogo e a gente vai voltar no próximo episódio com Édipo Rei. Nesse meio tempo, a gente pode se encontrar nas redes sociais, @dejaeltonquirino, Sou Joe. @Caroline_Arcoverde lá no Instagram. E vocês podem também saber mais sobre nossas produções no @Toró de Ideias. E também no Instagram do nosso coletivo teatral, que também é apoiador desse podcast, @Teatro de Retalhos. É isso, minha gente. Esperamos que vocês tenham gostado desse prólogo. Caótico. Caótico, mas muito gostoso de fazer. Essa é a nossa primeira temporada do podcast Dramática Leitura e tem um incentivo da Lei Paulo Gustavo de Pernambuco. A produção é da Toró de Ideias e o apoio cultural é do Teatro de Retalhos. Até o próximo episódio. Até lá.